Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Hoje vamos começar mais uma semana e para isso vamos fazer o nosso momento de beijinho para que vocês sintam-se acolhidos por mim. Então, os beijinhos de hoje vão para... será quem? Para o Arthur, para a Bianca, para o Cauã, para o Davi, para a Dávila e para o Enzo. Muitos beijinhos para vocês! Agora, vamos começar o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre os imigrantes italianos no Brasil, como que foi a chegada desses imigrantes e vamos conhecer também alguns relatos de familiares, de parentes, de descendentes desses imigrantes que vieram naquela época lá do século XIX, comecinho do século XX, tá bom? Então vamos lá, eu preparei um vídeo para vocês com algumas imagens para que vocês possam se apropriar mais desse assunto e entender melhor. Vamos lá? Observe no mapa mundi a seguir a localização da Itália. Vejam aí que ela não fica tão perto assim do Brasil, não é? É um trajeto muito longo para chegar até aqui. E desde o ano de 1850, principalmente devido ao movimento pela abolição da escravidão e à Lei Eusébio de Queiroz, fazendeiros do Oeste Paulista passaram a defender a contratação de trabalhadores assalariados para o cultivo de café. Foi nesse contexto que passaram a empregar a mão de obra de imigrantes italianos. Portanto, como a Lei Eusébio de Queiroz proibia a entrada de novos escravos no país, foi necessário contratar mão de obra mesmo assalariada. E os italianos, eles atuaram bastante nessa questão. Então, durante o século XIX, muitos italianos deixaram seus lugares de origem por causa das péssimas condições de vida que enfrentavam. Por lá havia falta de terras para o cultivo, falta de emprego, pobreza, etc. E então, os cafeicultores, diante dessa situação, passaram a divulgar na Itália, por meio de anúncios, as oportunidades de emprego no Brasil. Eles se comprometiam a financiar a viagem e as primeiras despesas dos interessados em trabalhar nas fazendas de café. Na verdade, prometiam um adiantamento que seria pago posteriormente pelos imigrantes. Foi nesse contexto que muitos italianos vieram para o Brasil. Contudo, os primeiros anos foram difíceis para eles. Endividados, já na chegada, muitos não recebiam por seu trabalho. Sem receber, tinham de emprestar mais dinheiro, na verdade tinham de pegar mais dinheiro emprestado para alimentar-se e pagar o aluguel de sua moradia. Muitos dos grandes proprietários de terra deram aos primeiros imigrantes um tratamento muito parecido com o que dispensavam aos escravizados. A situação ficou tão séria que o governo italiano proibiu a imigração para o Brasil. Anos depois, o governo brasileiro assumiu a responsabilidade pela imigração, garantindo as despesas de viagens, o acolhimento na chegada e a transferência dos imigrantes para as fazendas. Além de trabalharem nas grandes propriedades de terra, os imigrantes italianos desenvolveram atividades urbanas. Alguns trabalhavam como operários nas fábricas. Outros desenvolveram diversificados serviços no comércio de verduras, peixes, cereais, jornais, garrafas ou como alfaiates, sapateiros, pedreiros, entre outros ofícios. Houve ainda aqueles que conseguiram montar sua própria fábrica ou que investiram na importação e exportação de diversos produtos, tendo papel importante no processo de industrialização no Brasil. Meus amores, então como vocês puderam ver com essa narração e imagens, os primeiros anos dos
italianos aqui no Brasil foram bastante difíceis, porque os cafeicultores eles não estavam acostumados com trabalhadores e sim com escravos. Portanto, eles sofreram muito, foram tratados assim como os escravos eram tratados. E aí já chegavam cheios de dívidas, porque o cafeicultor pagava, né, o fazendeiro, pagava para ele a viagem, pagava o transporte, a moradia e aí até algumas despesas de alimentação. E ele já chegava aqui devendo para o seu patrão. E por isso, essa dívida às vezes só aumentava e ele acabava sendo explorado no seu trabalho, tinha que trabalhar mais do que devia. E aí o governo interviu nessa questão e tudo foi resolvido depois, né, aos poucos, até que esses italianos passaram a ter condições mais dignas. E agora eu vou ler para vocês alguns relatos de pessoas que são descendentes desses italianos que vieram para o Brasil, tá bom? Então observem aí. Nasci no Brás, Rua Carlos Gracia, 26. No dia 30 de novembro de 1906. Meus pais vieram da Itália. Meu pai era toscano, meu pai era alfaiate e minha mãe costureira. Vieram para tentar a vida aqui no Brasil. Meu pai, quando chegou em São Paulo, já tinha profissão e foi trabalhar com alfaiate. Naquele tempo o dinheiro era pouco e a roupa barata, e o artesão ganhava muito pouco. O próximo relato é do senhor Ariosto. Nasci na Avenida Paulista em 1900, no dia 20 de setembro. Meus pais vieram para cá como imigrantes, deixaram sua família na Europa. Da hospedaria de imigrante, eles já eram levados para uma fazenda no estado de São Paulo, e para lá meu pai foi. Naquela época não tinha maquinaria, meu pai trabalhava na enxada. Ele era de Módena e minha mãe de Capri. Ficaram muito tempo na roça. Meu pai era mestre em caligrafia, pintava quadros e aquarela e fazia retratos a bico de pena, que era uma arte difícil. Agora o relato do senhor Antônio. Nasci em Santa Rita do Passa Quatro, em 23 de agosto de 1904, filho de Giovanni e Ripalda, que chegaram ao Brasil em 1900 como imigrantes. Foram trabalhar nas fazendas de Santa Rita, roçando e apanhando café. Dos seus filhos, 5 vieram da Itália e 4 nasceram aqui. Nessa fazenda de café, davam uma certa parte para os colonos plantarem algo que pudesse servir para eles e criar um porquinho, uma vaca. Meus amores, como vocês puderam observar desses relatos que eu pude ler para vocês, muitos deles, né, têm coisas em comuns. Na verdade, os 3 possuem coisas em comuns. Então, todos são relatos de pessoas que tiveram seus pais imigrantes, né, que eram imigrantes que vieram lá da Itália, eram imigrantes italianos, e todos eles ficaram lá em São Paulo, ficaram lá e permaneceram naquele local. Alguns, né, foram levados para as fazendas para trabalhar com café, e um deles, que no caso é o primeiro relato, permaneceu na cidade trabalhando com outros ofícios, né, sendo alfaiate. Enfim, então vocês perceberam que tem muita coisa semelhante com essas pessoas, né, por meio desses relatos. Agora é com vocês. Eu quero que vocês respondam a atividade que está disponível lá na Agenda Edu. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau.